pessoal, meu nome é Amanda Carla Arnaut e eu vim aqui para falar para vocês mais um pouco sobre o sistema Body Talk, sistema Corpo Fala. E hoje eu vim para ensinar para vocês a técnica dos córtices. O que é essa técnica dos córtices? Primeiro, esse nome córtices tem a ver porque se refere aos nossos córtices cerebrais, ok? E essa técnica dos cortes tem se mostrado muito eficaz em ajudar e melhorar o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem como se fosse um programinha de computador que ele sabe o que está acontecendo em todo o nosso complexo corpo e mente. Então é extremamente importante que ele esteja funcionando bem. E aí foi mostrado tem um estudo bem interessante com fotografias de infravermelho, com pessoas que tinham alguns sintomas, tanto físicos quanto de ordem emocional, e aí foi visto através dessas fotografias que elas apresentavam pontos frios em algumas regiões do cérebro, que tinham relação com o sintoma que essa pessoa estava sentindo. O que significam esses pontos frios? Eram pontos que tinham uma menor irrigação sanguínea e uma função celular diminuída, ou seja, naquele local ali o sangue estava chegando bem menos e as células não estavam funcionando corretamente. E o mais bacana foi que após a técnica de córtices, esses pontos frios se tornaram, entre aspas, quentes, eles voltaram a funcionar. Eles tinham melhorado essa irrigação sanguínea e essa função ali das células naquelas regiões. E alguns sintomas dessas pessoas melhoraram também. Então é extremamente eficiente e simples de se fazer essa técnica, ok? E ela vai auxiliar e muito também o seu sistema imunológico. Por quê? Porque quando o nosso cérebro ele está funcionando ok, com toda a sua capacidade, e essa técnica também auxilia, esqueci de comentar antes, a comunicação entre o nosso hemisfério direito e o nosso hemisfério esquerdo do cérebro, que cada um tem uma função, e a comunicação entre eles é extremamente importante para a nossa saúde física, mental, emocional. Então essa técnica ela também auxilia, melhora essa comunicação entre esses dois hemisférios. E é extremamente importante que o nosso cérebro esteja funcionando bem, porque isso também vai levar a um melhor funcionamento do nosso sistema imunitário. O que acontece? O nosso cérebro funcionando bem, nós vamos conseguir lidar com os estresses mais tranquilamente. Né? Porque às vezes quando nós temos os estresses tanto emocionais ou quanto às vezes que nós temos que lidar no nosso ambiente, por exemplo, as contaminações hoje em dia com várias toxinas, metais pesados, etc. Quando nós temos que lidar com todos esses estresses, nosso cérebro tem que lidar com isso, e quando ele não consegue lidar com isso, e o nível de estresse torna muito alto dentro do nosso organismo, e o nosso complexo corpo a gente não sabe lidar com isso, a primeira coisa que acontece é o nosso sistema imunitário, ele para de funcionar. Tá? Então isso tem um impacto diretamente no nosso sistema imunitário, né? O sistema imunológico. Então é extremamente importante. E essa técnica que é simples e ela é usada regularmente, todo dia, pode-se fazê-la mais de uma vez por dia, ela auxilia o cérebro ele a retornar às suas funções e assim ela auxilia todo o funcionamento do complexo corpo e mente. Uma vez que a gente faz, já tem sim mudanças. Às vezes são mudanças menores, para alguns mudanças mais perceptíveis, mas aplicada todos os dias por 1, 2, 3 meses, é como se o cérebro fosse assim um passo de cada vez, restaurando certas funções que antes ele não tinha. Então ele é extremamente importante para auxiliar o nosso sistema imunológico também, porque vai nos auxiliar a lidar com os estresses do dia a dia, e também com o nosso sistema hormonal e nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Então ele controla muita coisa, né? O nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Vamos deixar para um outro momento para falar deles. Mas é extremamente importante. Então vamos lá. É importante lembrar que nós vamos posicionar nossas mãos, tá? Na região aqui da cabeça, e nós vamos tocar a cabeça
que significa o cérebro da cabeça, nós vamos tocar o externo, que é o cérebro do coração, e nós vamos tocar em cima do umbigo, que significa que é o nosso cérebro entérico. O cérebro do coração e o cérebro entérico, esses dois, eles têm todo um arranjo, todo um circuito neurológico que cria e até produção de alguns neurotransmissores. Então no Body Talk nós vamos sempre trabalhar com esses 3 cérebros, tá? Então durante a técnica nós vamos tocar esses 3 cérebros. Então nós vamos começar posicionando as nossas mãos aqui na base da nossa cabeça. Nesse cérebro aqui, quando acaba a nossa cabeça, bem aqui. E aí nós vamos tocar bem aqui no topo e tocando os 2 lados, tá? Não só assim, mas com a mão aberta e tocando os 2 lados da cabeça. E aí nós vamos tocar aqui no externo, bem no centro, como se fosse a região do coração, e nós vamos tocar sobre o umbigo, sobre a barriga, ok? Feito isso, é legal fazer por 2 respirações profundas, tá? Então, puxa o fundo, soltou, e a gente pode mentalizar esses pontos frios que eu falei se tornando pontos, pontos mais aquecidos, tá? Pontos quentes. E a comunicação direita e esquerda do nosso cérebro funcionando melhor. Feito isso, agora nós vamos mudar a mão. Nós vamos agora andar um pouquinho aqui mais alto no próximo pedacinho da cabeça que estava faltando. E nós vamos fazer o mesmo. 2 respirações profundas. E agora nós vamos andar novamente aqui no alto da nossa cabeça. Novamente, nós vamos aqui e agora nós vamos cobrir aqui que falta na frente e sempre batendo os 2 lados, ok? Os toques são suaves, tá? Eles não têm que ser fortes, tá? Agora ficou, nós já cobrimos toda essa região aqui. Agora nós vamos cobrir as laterais. Então nós começamos colocando as 2 mãos e agora nós soltamos uma das mãos e fazemos colocamos aqui, soltamos a outra mão e batemos na cabeça, no externo, no intestino. 2 vezes, né? Tinha esquecido. E é isso, pessoal. É importante fazê-los diariamente, mais de uma vez por dia. E é legal, às vezes, você fazer antes, né? Você colocar como se fosse assim uma pequena avaliação mental. Como que eu tô agora? Como que eu estou me sentindo? E você faz a técnica de cortes e tenta se perceber, né? Depois da técnica de cortes. E inclua isso na sua rotina, todos os dias. Tá? Principalmente hoje em dia, com tantos estresses que nós estamos enfrentando, isso vai nos ajudar a lidar com isso, tá? E eu quero deixar um convite. Você que quer continuar com esse autocuidado, agende uma sessão à distância. O sistema Body Talk permite isso. E nós temos bons resultados com os atendimentos à distância. É uma forma de preparar melhor o seu corpo para o que virá. Né? Não é uma garantia de que nós nunca mais teremos nada. Eu vejo às vezes alguns clientes trazendo isso. Não, não é assim. É apenas uma maneira do seu corpo estar melhor, dele lidar melhor com as coisas que virão, né? E isso tem um efeito muito bacana, tem mostrado ter um efeito muito legal, tanto na saúde física, emocional, mental, de várias pessoas. Então é só entrar em contato.
Um beijo e até mais!